Olá, garotos, sejam bem-vindos a esta aula de religião. A gente vai dar continuidade ao capítulo 2. Vamos ver um pouquinho um resumo, que está nas páginas 120 a 127. Sua atividade de hoje são as páginas 121 e 125. A gente vai iniciar a nossa colheita, mais uma vez agradecendo a Deus por nossas vidas, por toda essa semana que se passou, que está se encerrando hoje, na sexta-feira. E agradecer a Deus porque estamos bem, estamos na reta final, talvez cansados, talvez com aquele gostinho de que alívio, né? Muitas pessoas vão ter um descanso agora em dezembro, janeiro, isso é muito bom para que a gente venha no ano que vem fortificados, fortalecidos com o intuito de continuar a educação. Na verdade, a educação não para. Vamos pedir a Deus que nos dê a sabedoria para enfrentar todos os perigos e que Ele abençoe nossa família hoje e sempre, assim também como nosso Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso. Amém. Vamos... Nós, na aula passada, introduzimos aqui o capítulo 2, tá? Capítulo 2, ele vem com o tema manifestações religiosas e religiosidade popular. A gente viu um pouquinho sobre essa linha do tempo, né? História de fé, aparição de Nossa Senhora, peregrinação a Nossa Senhora Aparecida, né? Que tinha em cada ano, como foi crescendo essa fé. A gente viu um pouco sobre a lavagem do Bonfim, até falei que tinha muitos quadros que retratavam isso, algumas pinturas, imagens. As celebrações a santos e orixás, festa, a função das benzedeiras, os benzeduras, né? Também, mais curandeiras, em outras palavras, né? Curandeiras, a gente conhece pessoa que faz as curas, faz essas orações por alguém que está precisando. Não é candomblé, tá? A religião é também cristã, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, acredito em Maria. Posso dizer que seja católico, mas às vezes possa ser que também tenha algum evangélico, um protestante, mas no geral são cristãos, as benzedeiras, ou os curandeiros, também pode ser homem. Vamos lá, não está passando aqui só um instante. Faz parte, às vezes trava mesmo quando a internet. Mas enquanto isso, a gente já pode ir percebendo que, assim, desde o início do livro, a gente pode perceber que o Brasil ele é multicultural em relação à religião. A gente percebeu que desde a colonização, né, com a junção das religiões, com o sincretismo religioso, isso vem crescendo e depois as outras religiões que foram aderidas de acordo com a imigração e tudo mais. Então, esse cenário de mosaico brasileiro é bem compreensível. Esse é o formato do livro digital. Vocês também podem, meninos, ter esse formato digital. Vocês peguem o código que aparece na primeira parte do livro, na capa, na contracapa, vai haver um código, você faz o cadastro com seu e-mail no site da FTD, livro digital, Iônica, você pode colocar Iônica, o site Iônica, e vai te direcionar essa página que é para ter acesso ao livro digital, tá?
Vamos aguardar. EAD é isso, né? Ensino à distância tem disso, ensino remoto. E dando continuidade ao que eu estava falando, o Brasil religioso, o Brasil multicultural, tem as crenças, elas vão variando muito de região para região. O que se acredita aqui, talvez no Ceará, não se acredite lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque cada região tem a sua cultura religiosa também. Então aqui a gente vai começar a parte de hoje. Deixa só dar o zoom aqui para vocês. Pronto, acho que vocês conseguem ler. Vocês podem ir acompanhando, tá? É a continuação do capítulo. Como vimos, quando os portugueses desembarcaram no Brasil, trouxeram com eles as tradições religiosas cristã católica, ou seja, o catolicismo. Em nossas terras, o catolicismo praticado pelos portugueses ganhou variados contornos. Um deles, de caráter popular, foi muito praticado nas zonas rurais, especialmente quando o Brasil era menos urbano. Nesses locais, além dos católicos, indígenas destribalizados, ex-escravos e, sobretudo, mestiços praticavam o catolicismo. Os principais traços dessa tradição religiosa, na sua versão popular, são o culto intenso aos santos, com a prática das novenas e procissões, o oratório familiar e o de rua, assim como um grande número de capelas. Vejamos a obra Capelinha de Melão, pintura em arte knife da artística plástica gaúcha Mara Toledo. Aí explica aqui um pouco o que é arte knife, que é essa arte mais ingênua, onde as pessoas não têm tanta noção da pintura como grandes artistas que fizeram cursos. Não é que seja uma arte ruim, mas é porque não é considerada uma arte profissional, porque a pessoa não tem aquela intenção de realmente disputar com o classicismo, com outras escolas literárias. É a arte mais popular, onde as pessoas, de artistas menores, de artistas que estão iniciando, são excelentes artistas, mas tem essa desvantagem em relação a grandes artistas pelo renome, não são tão renomados, né? Mas que são obras magníficas são. A arte knife ela é excelente. Então você vê aqui, ó, deixa eu dar o zoom para vocês acompanharem todo o cenário. Obviamente vocês sabem que esse cenário, ó, igreja. Obviamente vocês sabem que esse cenário ele está representando a noite de São João, né? A cara da escola, essas bandeirinhas. Bem, nem parece que é uma pessoa amadora. Ó. Olha aqui o detalhe do jumento, do rosto das pessoas, cabelo, as expressões. Muito bom, muito boa a arte knife. E o que ele representa, né? Vamos continuar aqui a leitura. Essa pintura retrata um universo marcado pela cultura e pela religiosidade popular, presente nos traços simples, nas cores fortes e muitos movimentos ilustrados na cena. Assim como na pintura, a religiosidade popular possui forte influência na poesia. Os versos da poesia mineira da poetisa Adélia Prado, por exemplo, revelam essa religiosidade popular com as características de Minas Gerais, principalmente nos ensinamentos catequéticos, nas celebrações litúrgicas, no simbolismo religioso e nos espaços sagrados. Diz ela, tudo que sinto esbarra em Deus. E um trecho do poema. Sítio. A igreja é o melhor lugar. Igreja é a casa mata de nós. Casa mata de nós. Tudo lá fica seguro e doce. Tudo é ombro e ombro buscando a porta estreita. Lá sou corajoso e canto com meu lábio rachado. Glória no mais alto dos céus. A Deus que dá de fato é espírito e não tem corpo. Você percebe dentro de um poema quanto a pessoa consegue transferir essa religiosidade, essa fé,
e descreve a cena, uma cena comum, né? Isso já não é que foi feito com grandes detalhes poéticos, não. O objetivo foi o hábito mesmo, a cena comum do dia a dia de se viver, porque isso está inserido mesmo. É um costume, como a gente tem falando. O que nós conseguimos fazer, o que nós podemos fazer, o que ganhamos de herança na religião, esses costumes, tudo isso é uma herança da colonização. Mas, se não fosse, né, com certeza a gente também seria evangelizado, catequizado por outro país, por outros missionários. Porque ser cristão não depende de um país em si. Isso é mundial, né? Acreditar em Cristo, em todos os continentes. Aqui você tem a 121, essa atividade de casa. E na 122 temos os povos e o sagrado. Continuação dessa seção aqui, os povos e o sagrado. A religiosidade popular se manifesta de diversas formas: orações, procissões, peregrinações, celebrações. Uma dessas manifestações é a festa do divino, que aportou no Brasil no século XVI por intermédio dos portugueses. Ela é realizada 50 dias após a Páscoa e conhecida do ponto de vista litúrgico como Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. Festa do Divino, para alguns, para outros a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, tem muitos nomes, mas o feriado, o que tem no calendário nacional, feriado não, né? O que tem no calendário nacional é Pentecostes. Aí, ó, Pentecostes, de onde vem esse nome? Ele é um acontecimento bíblico, onde os apóstolos narraram. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho com o sopro de um forte vendaval e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Há muitos retratos, muitos quadros, ícones, panorama, eles ilustram essa cena com os apóstolos, assim, ao redor de Maria, e como se fosse línguas de fogo mesmo, tochas de fogo caindo sobre eles, que é o que retrata aqui na Bíblia, né, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É bem interessante essa cena, e também uma cena de renovação de fé, né? Pentecostes é um nome bem precioso quando a gente precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Essa primeira parte da cuidado comum dessa sessão, a gente não vai ler todo, tá? Vamos fazer tipo um resumo dessa parte aqui, da Mãe Beata, mas essa introdução aqui vamos ler. Manter viva a manifestação religiosa no Brasil nem sempre é uma tarefa simples. Existem pessoas que se destacam nesta luta, como a Yorixá e Olorixá, escritora e militante de diversos direitos humanos, Beatriz Moreira Costa, mais conhecida como Mãe Beata de Iemanjá. Mãe Beata iniciou-se no candomblé em 1956 e fundou o terreiro Ilê-Omi Ojuarô, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, que se tornou referência de direitos sociais e desenvolvendo diversas ações. Então vou ler a primeira parte, tá? Só a primeira parte. Mãe Beata. Mulher negra e seguidora dessa religião, que é o candomblé, que chegou ao Brasil no século XVI com os escravos africanos. Beatriz Moreira tinha todos os ingredientes para ser alvo de ataques em um país de preconceito à flor da pele. Mas nem a pobreza no qual foi criada na Bahia, nem as humilhações sofridas ao longo da vida conseguiram dobrá-la. Pelo contrário, ela se tornou uma guerreira figura de luta contra o racismo, o machismo e a intolerância religiosa. O candomblé, que a mina são as palavras delas. Ó. Candomblé, que a mina pertence, a minha fé, que é meu antídoto para tudo, que é o sangue que eu tenho na minha veia, não é de meter medo a ninguém.
Continua um pouco e mais uma notificação aqui. Mãe Beata refere respeito à tolerância. Prefere respeito à tolerância. Aí você teria que conversar com os meninos sobre com os outros, né, sobre o que é tolerância. Não é possível fazer hoje. E mais uma pergunta. Você conhece casos de intolerância contra a sua tradição religiosa ou alguma outra? Gente, a intolerância acontece muito, está muito presente no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na escola, na família, na rua, em talvez um ambiente onde se você vai ao médico, se você vai a uma clínica veterinária com algum animal, se você vai a qualquer lugar, se você presta atenção, existe muita intolerância religiosa, que é o quê? Que a pessoa não suportar a religião do outro, menosprezar, humilhar, se afastar e não querer nem conversa. Tipo assim, é um vínculo fechado. Que a intolerância é isso, né? Para quem tem, não é todo mundo que tem, obviamente. Vamos supor que eu sou católico e só quero contato com o católico. Se eu fizer isso, então eu estou sendo intolerante. E não quero discutir com alguém, acho que não vale a pena, porque já sei que a minha religião é superior. Isso seria um pensamento de um intolerante, né? A pessoa que tem intolerância religiosa. E entre outras religiões, né, que isso vai acontecendo, ter preconceito, falar mal, não querer saber mais informações, não querer andar com pessoas de outra religião, isso é intolerância. E que a gente não pratique isso, tá, pessoal? Por favor, tem que haver respeito, com certeza. Obviamente você não vai mudar a sua religião pela sua amizade. Não se deve fazer isso, porque religião não é uma influência de alguém, é o que você sente, é o que eu sempre digo. Se você está bem, se você consegue sentir a presença de Deus, a presença de Cristo, respeito a Maria, a tudo que está na Bíblia, então não há necessidade de mudar de forma alguma. É apenas respeitar a dos outros. A amizade é uma coisa e religião é outra. Se possível combinar, tudo bem, não vai ter nenhum problema nunca, né? Se não for possível combinar, então que separe. A amizade fica só uma parte e a religião fica outra. Cada um na sua igreja, no seu templo, que dá tudo certo. Na seção Outros Olhares. A religiosidade é um dos principais fundamentos culturais do povo brasileiro. Desde as origens até os dias atuais, ela pauta e inspira a cultura em nosso país. Por isso, muitas das manifestações culturais são também manifestações religiosas. De norte a sul do Brasil, diversas procissões, orações, celebrações, peregrinações, romarias e outros rituais ocorrem o ano inteiro, com a presença maciça da população. Desculpa. Muitas dessas manifestações são uma forma de homenagear os santos, os orixás e outras divindades. Grande parte delas tem origem na tradição religiosa cristã católica, como a festa junina e a Semana Santa. Essa imagem, vocês conhecem? Já ouviram falar? E essa estátua aqui, essa projeção de imagem, é a festa do Parecis, né, em Juazeiro do Norte, Ceará. É bastante conhecida, passa muitas vezes na TV, nas noticiários, por conta das procissões, por conta da economia, por conta de muita coisa. Às vezes a chuva ou a seca, essa cena aí você já deve ter visto com certeza na TV. É uma festa religiosa, manifestação religiosa e cultural aqui no Ceará. Mais uma manifestação, mais uma festa Nossa Senhora do Rossio, Paraná. Vocês podem fazer essa atividade, né? Tem também que está no livro. E vamos finalizar aqui nessa sessão, além da imagem, tá? Em muitas das manifestações religiosas que acontecem pelo país, há uma prática bastante comum que é pagar promessas. Esse nome te remete a alguma coisa? Pagar promessas? É comum vocês ouvirem isso ou é a primeira vez? Acho que a gente já escutou isso muitas vezes, né? Pagar promessas.
Esse gesto é uma expressão de fé e confiança em Deus ou no santo de devoção. Ao pagar uma promessa, o fiel expressa gratidão, amor e responsabilidade. Por exemplo, na procissão da festa do Círio de Nazaré, em Belém, capital do Pará, muitos fiéis pagam promessas segurando a corda presa ao andor de Nossa Senhora. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo, é comum fiéis pagarem promessas andando de joelhos entre a Basílica Velha e a Nova, pela passarela que liga as duas, como mostra a imagem a seguir. Aqui, ó, gente, as pessoas na passarela e de joelhos, né, uma questão de responsabilidade. Como você viu aí, pagar promessas é realmente uma responsabilidade, mas também eu vejo mais como gratidão, como fé. Quando você promete algo a alguém, você obviamente cumpre, né, a sua palavra, a sua parte, porque a parte do outro já foi feita, cumprida. Isso é questão de fé. Júnior, mas não existe essa questão de santo, não tem. Tem sim, tá? Eles são intercessores, posso afirmar, por experiência própria. Quando a gente pede com fé a alguém que fez a vontade de Deus e que sabemos que está no céu, e principalmente a nossa mãe Maria, que é mãe de Jesus, mãe do menino de Deus, e porque Deus é Jesus, né, na Santíssima Trindade, é um mistério também que sempre digo que não é tão fácil de explicar nem de entender, mas Deus e Jesus é um só, um corpo só. Então Maria é mãe de Deus, a gente pode chamar assim. Quando a gente pede a mãe de Deus a intercessão, com certeza dá certo, com certeza não é em vão, tá? Então que a gente possa ter mais esse respeito e essa fé, porque as graças vêm, assim como as graças vêm de Jesus Cristo, as graças vêm também da mãe dele, tá? E quando a gente receber as graças que se a gente prometeu, né, em ato de gratidão, que a gente possa cumprir também o que a gente prometeu. Ou praticando a caridade, que eu acho